Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Estamos de cara nova. O Pelota agora tá todo enfeitadinho, tá todo bonitinho. Aproveitei esse climinha aí de Copa do Mundo, tirei um tempinho para descansar e para aprimorar o nosso projeto. Agora, essa vai ser a nova cara do programa, né? A nova cara do canal. Meus amigos, a Copa do Mundo já tá acabando. A nossa história na Copa do Mundo já acabou faz um tempinho. Mas o Pelota continua com o seu trajeto inicial, que é o brasileiro, né. Nessa semana o brasileiro volta à ativa normalmente, e a gente vai começar com um quadro bem curtinho aqui no canal, pra falar o que aconteceu nesse tempo de Copa do Mundo e nesse tempinho de férias, um pouco antes da Copa, e os próximos jogos dos clubes cariocas. O quadro vai se chamar Pé Direito no Brasileiro, e o episódio de hoje a gente vai começar falando sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o que com certeza tem mais bafafá pra contar. Então é isso. Siga lá, pelota. Vambora, já tinha até esquecido. Então vamos lá. Vasco da Gama. Meus amigos, olha, eu tenho muita pena de quem é torcedor do Vasco, tá? Porque esse meio tempo de Copa do Mundo, nem assim o time deles deixou eles descansarem. É, Bafafá de sai presidente, entra presidente, demite técnico, contrata um técnico, mas o técnico não vem. Enfim, vamos lá, vamos fazer uma linha cronológica de tudo que aconteceu. Anteriormente eu vim aqui para comentar sobre o que tinha acontecido sobre a saída do Pedrinho, né, na presidência do Vasco para Samantha Longo, né? Bom, agora saiu a liminar que colocaria o Pedrinho de volta pro Vasco SAF, né? E o Pedrinho já está de volta. Então a Samantha já tinha saído há um tempinho, tinha entrado outra pessoa no lugar e agora o Pedrinho está de volta oficialmente. Bom, o que tudo isso, né? O que isso tudo muda, né? Para quem não entende muita coisa, o que mudou? Bom, particularmente nada, né? O que poderia mudar seria se o Pedrinho não voltasse. A situação do Vasco seria muito mais complicada se o Pedrinho não voltasse à presidência da SAF do Vasco. E isso é claro, né? Por problemas financeiros, por problemas de desenvolvimento mais para frente. E o Pedrinho, que já estava com praticamente tudo pronto, meio caminho andado, para fazer a venda da SAF para o Lamáquia, né? Que é o enteado da Leila Pereira, o presidente do Palmeiras. É, Acabou tendo algumas complicações por conta disso. Mas agora ele já está de volta, já está adiantando todos os processos de novo e já fez a primeira contratação, duas primeiras contratações, né? Primeiro, obviamente, que é a maior deficiência do Vasco até então, que era um técnico. Né? O Vasco agora já tem um novo técnico que se chama Pedro Emanuel. Depois de ser talarico com Curitiba, depois de ser talarico com Botafogo, mesmo não conseguindo, o Vasco conseguiu achar o amor da sua vida, ou talvez até um tapa-buraco, né, por enquanto, que é o Pedro Emanuel. Por que eu tô dizendo isso, tá? O Vasco fez algumas investidas para contratar o Fernando Seabra, que é do atual o treinador do Curitiba, porém, assim, já estava praticamente tudo fechado para ele ser contratado pelo Vasco, né? Alguns já estavam até fazendo a publicação, o post, a anunciação que ele ia ser o atual técnico do Vasco. Porém, alguns problemas com questões de multa, questões de pagamento com Curitiba, que queria à vista o pagamento, o Fernando Seabra não veio. Né, não veio e ficou no Curitiba, fez até um vídeo falando dos projetos, de toda a continuação do trabalho e tal. Botafogo, por que eu falei isso? Inclusive, até tinha vindo aqui no canal para falar sobre isso, que o Vasco tinha feito uma investida para o Franklin Carvalho, atual técnico do Botafogo também. Porém, por problemas que teve com toda essa coisa da golpe de Estado do Pedrinho, né? E todos esses problemas, o Franklin não quis vir e quis continuar com o projeto no Botafogo, que é um projeto que já está bem consolidado também. Eu mesmo fiquei em dúvida dele querer largar esse projeto. Né? Mas agora falando do novo técnico do Botafogo, do Vasco, perdão. Pedro Emanuel é a primeira vez que ele está trabalhando no futebol brasileiro, né? O processo judicial do Vasco, toda essa coisa toda, não atrapalhou, porque o contrato dele já estava fechado antes mesmo do Pedrinho voltar para a SAF. Por isso que eu falei da contratação dele. O Pedro já estava no Vasco antes do Pedrinho voltar. Só que ele não tinha sido anunciado ainda. Aí o Pedrinho volta, ele é anunciado como novo técnico do Vasco da Gama. Né? Ele já conhece uma parte do elenco, de acordo com o que o Pedrinho falou, e os seus últimos 4 trabalhos foram na Arábia Saudita. Né? O Al Ain, ó a pronúncia, hein? Al Ain,
Al-Nassr, Al-Khalij e Al-Fayha. Ó. No total desses 4 trabalhos foram 176 jogos, 57 vitórias, 42 empates e 77 derrotas, né? Uma coisa que ficou muito na capa de revista, que ele tem mais derrota do que vitória. E realmente no duro é isso mesmo. Inclusive no último trabalho dele, que foi no Al-Fayha, ele tem mais derrota do que vitória. Porém, ele já trabalhou na Espanha, já trabalhou em Portugal, né? O começo dele foi em Portugal como auxiliar do Porto. Em 2010, ele era auxiliar do técnico André Vilas Boas, desculpa. E foi campeão pelo Porto lá. Enfim, tá começando sua carreira aí. Alguns jogadores já comentaram sobre o início dele, a chegada dele no CT, que foi ontem, se eu não me engano. E falaram que ele é um cara muito ambicioso, um cara que tem muita vontade e tem um estilo moderno de futebol, que é uma das exigências do Pedrinho, inclusive. Ele queria que tivesse um modelo diferente, um modelo moderno, né? Que não fosse tão retrógrado, tal como estava sendo com o Renato Gaúcho. Né? Ele queria uma coisa diferente, o Pedrinho conseguiu achar o amor da sua vida, né? Como por isso que eu disse isso lá no início. E a segunda contratação da volta do Pedrinho, né? Depois desse golpe de estado dele, é o Paulinho, lateral esquerdo, que enquanto eu estou fazendo esse vídeo, está fazendo uma coletiva de imprensa para sua apresentação. Eu posso voltar aqui para falar depois, mais para frente, mas no momento tá tendo essa entrevista, acabou batendo os horários. O Paulinho ele tem 22 anos, ele é cria do Atlético Mineiro, tem uma qualidade muito boa e tem um potencial para ser um grande jogador. E eu imagino que o Vasco vai ser uma ponte muito boa para ele. Na Série B do ano passado pelo América, né, pelo América Mineiro, ele tem uma assistência somente na conta. Por quê? Tá, eu imagino que algumas pessoas que gostam de números, as estatísticas, quando foram pesquisar sobre o Paulinho, acabaram ficando meio pé atrás. Porém, porque ele não tem muito essa coisa do gol, não tem muitas assistências, só tem uma. Mas ele não tem uma característica muito ofensiva, tá? Tal como a gente está acostumado aqui com Cuiabano, com até o Pumita, pode dizer, o Piton também são os laterais do Vasco, que tem essa característica de subir. Ele já não tem muito, ele já tem uma característica defensiva. Pode ser que ele desenvolva essa característica ofensiva no Vasco? Pode, mas ele não vem com esse selo de fábrica, né? Ele pode desenvolver no Vasco. Mas ele tem alguns números muito interessantes na Série B. Ele tem 81% de passes certos, 86% de passes certos no próprio campo, e no terço final ele tem 66%. Mostra o que eu falei, ele não tem essa característica de ser ofensivo, né? Se o Vasco está procurando essa coisa mais defensiva, eu acho que o Paulinho pode ser uma boa mesmo. Mas ele é um garoto muito novo, né? Ele tem 22 anos, muita coisa pode mudar ainda nele, no desenvolvimento dele. Ele pode ser uma grande revelação também do Vasco. Essa contratação pode ser uma aposta muito boa, né? Bom, e agora falando do começo do campeonato, da volta do Brasileiro, do Vasco da Gama. Dia 16 agora, daqui a 3 dias, o Vasco pega o Vitória no Barradão, às 7h30 da noite, né? É um jogo extremamente importante para o Vasco. E por quê, né? O Vasco, para a galera que esqueceu, tá na zona de rebaixamento, tá em 17º lugar, né? Ele vem de 3 derrotas, perdeu de 1-0 pro Galo, 3-0 pro Bragantino e 4-1 pro Inter, essas 3 no Brasileiro, tá? Porque ele tem uma vitória de 3-0 pro Barraca Central, mas é na Sul-Americana, não é no Brasileiro. E essas 3 derrotas ainda foram no comando do Renato Gaúcho. E o Vasco tá na beirinha da zona de rebaixamento, mas se ganhar, sai, né? O brasileiro continua com essa moda agora de ganha um jogo, tá no 15º, perde, tá no 18º, né? O brasileiro tá muito móvel. E o Vasco precisa ganhar esse jogo, porque senão vai se complicar ainda mais na zona de rebaixamento. Depois desse jogo, ele pega o Mirassol em casa, né? Então é importante que faça esse ponto agora, né? Pelo menos um empate para levar o jogo do Mirassol em casa e ganhar, né? O jogo com o Mirassol tem que ganhar, não pode perder, não pode pensar. No momento agora não pode pensar em perder. Se perder essas 2 primeiras partidas, vai complicar ainda mais, ou pode até já se considerar matematicamente rebaixado, né? Eu imagino que o Pedrinho tenha noção disso. Eu imagino que o Pedro Emanuel, novo técnico, tenha noção disso e tenha preparado boas estratégias, boas táticas, bons projetos
para esse começo de campeonato. Esse jogo do Vitória, gente, é importantíssimo pro andar da carruagem do Brasileiro do Vasco, né? Muito importante. Então é isso. Esse é o panorama geral até agora do que está acontecendo, do que rolou com o Vasco da Gama, né? É claro que algumas coisas vão aparecer a mais, vão rolar outras coisas aí. Tem muita coisa ainda para desenrolar também no Vasco, né? Algumas contratações como o De Ossa, que é um volante colombiano que joga no Real Betis da Espanha hoje. É um jogador que está desenrolando ainda para vir para o Vasco. Por que eu não falei sobre isso aqui nesse vídeo? Porque eu gosto de dar informação já concreta, já concretizada. Pode ser, eu não gosto de usar muito essa palavra quando a gente fala sobre informação. Então, pode ser que venha, talvez venha. Eu não gosto muito de usar esse tipo de argumento para algumas informações, porque pode acontecer como pode não acontecer. Então eu prefiro quando o cara já tiver anunciado, contratado, eu venho aqui falar sobre as características dele, como ele pode agregar pro Vasco, e enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio, esse primeiros passos desse novo quadro, né? E vamos seguindo aí, tamo de cara nova, tamo só crescendo, só subindo. Foguete não dá ré e vambora. É isso. Meus amigos, se inscrevam, deixem um like, compartilha pra quem gosta de futebol, espero que eles gostem dos meus comentários. E é isso, tamo junto. Tchau, tchau.